É importante que a gente entenda que o abuso sexual, o primeiro dele que aconteceu quando eu tinha 4 anos ali, ele trouxe para mim uma influência muito negativa acerca de quem eu era, desde muito cedo. Então eu cresci com um sentimento de sujeira, um sentimento de culpa, um sentimento de que onde eu tocava destruía. Então isso, por eu ter guardado esse segredo ao longo de muitos anos, isso foram sementinhas que foram plantadas ali na minha experiência e que foram se tornando árvores grandes dentro de mim. Então eu cheguei até a idade adulta com esses sentimentos muito pesados. E isso influenciou totalmente naquilo que eu achava que seria possível ou não para mim na minha vida, ter na minha vida, né? Então eu falei que citar 3 coisas, eu vou trazer as 3 coisas para cá. Então a primeira delas que eu queria citar era ser um bom profissional. Com 15 anos, eu já estava em terapia desde os 13, com 15 anos eu decidi que eu queria fazer isso pro resto da vida. Eu comecei a sentir os benefícios que eu estava tendo naquela relação muito significativa, muito profunda para mim. Falei, caramba, eu quero fazer isso, eu quero ofertar para outras pessoas isso que eu estou recebendo aqui enquanto cliente. Vai ser muito bom fazer isso. Só que, lembrem que no meu autoconceito, na percepção que eu tinha de mim mesmo, eu me sentia uma pessoa destrutiva, uma pessoa suja, uma pessoa de que não podia sair nada de bom de mim. Então, como é que eu poderia me arriscar? Como é que eu poderia ousar me colocar num lugar profissional onde eu pudesse viver algo que pudesse trazer algo muito bom para as pessoas, muito construtiva, quando eu me sentia uma pessoa destrutiva por dentro? Então isso era muito incoerente, muito incongruente. Então eu até fui em busca disso, até fiz vestibular para psicologia, comecei a fazer o curso, mas lá dentro tinha uma vozinha dentro de mim que falava, você sabe que você não tem o direito de realmente estar nesse lugar. Se você insistir nisso, saiba, você não vai conseguir ajudar as pessoas, você não vai ser um bom profissional, você não vai conseguir viver disso, você não vai ter futuro nesse lugar, porque você não tem o direito. E isso era muito pesado para mim. Eu lembro que quando eu tava na semana que eu ia colar grau, eu colei grau de maneira até antecipada porque eu já tinha propostas de perspectiva de estar trabalhando, atendendo na clínica já e tal. Então eu colei grau antecipado e eu lembro que nessa semana que eu colei grau, eu tive um sonho, um pesadelo na verdade. E esse pesadelo era que tinha dado algum problema no sistema de notas da Federal aqui de Pernambuco e eu tinha voltado pro primeiro período. E assim, foram 6 anos de curso pra mim. Quando eu voltei pro primeiro período, eu só chorava no sonho e falava, caramba, eu não vou fazer tudo isso de novo, eu não vou dar continuidade a isso. E aí a frase que vinha era, eu sabia que eu não ia conseguir me formar, eu sabia que eu não ia ter o direito de fazer isso, eu sabia que esse sonho não era pra mim. Eu acordei muito assustada, assim, e levei muito a terapia esse sonho e essa sensação. Esse sonho resumiu muito o que eu senti ao longo do curso todo e fui sentindo ainda ao longo da vida. E isso tinha muito a ver com abuso sexual, pessoal. Um outro ponto que eu queria trazer para cá diz respeito às relações afetivas e sexuais, onde eu não acreditava que eu podia viver uma relação saudável para mim e para a pessoa que estivesse comigo. Para quem conhece um pouco a minha história, de alguma forma, a figura feminina sempre representou para mim um lugar de muita ameaça. A interação sexual que eu tive nos momentos de abuso sexual que eu vivi foram com pessoas da figura feminina. Então, isso me colocava num lugar de medo e de raiva. Então era uma coisa que eu não sabia lidar muito bem. Então eu sempre achei que eu não conseguiria ter uma relação bacana, uma relação saudável. Eu sempre achei que eu estaria num eterno jogo de ataque e defesa, que eu seria ou a pessoa que seria vítima dessas mulheres, né, quando eu pensava no futuro, que estariam me machucando o tempo todo, de alguma forma me diminuindo, me inferiorizando, ou eu seria aquela pessoa que se vinga, que de alguma forma atacaria para poder se proteger daquelas pessoas. Então era muito difícil acreditar que eu poderia confiar e poderia ser confiável também. Essa é uma outra parte que aí eu poderia abrir outra janela aqui. Eu também achava que eu também não seria digno de confiança. Volto a dizer, uma pessoa destrutiva, né? Como é que eu poderia construir um relacionamento bacana para mim e para outra pessoa? Era isso que eu queria, só que eu achava que isso não era possível. Tanto porque eu não poderia confiar na pessoa, como eu não poderia confiar nem em mim mesmo dentro dessa relação. Então, uma coisa que eu sempre quis parecia que era impossível para mim. Não estava disponível para mim essa possibilidade. Esse é um segundo ponto. E o último ponto que eu quero trazer diz respeito a ter uma família, ter filhos. Vindo coladinho com esse ponto aí de não poder ter um relacionamento, como eu sei que o relacionamento do casal é muito importante para esse lugar da educação com os filhos, dessa construção dessa família, como eu experienciei na pele, que um desajuste entre o casal pode gerar muitos danos, como foram gerados em mim, na minha história familiar. Então eu dizia, se eu não vou conseguir ter um relacionamento bacana, então, logicamente, ter filhos não é para mim.
não é para mim, porque isso, de alguma forma, vai ser somente uma passada adiante de um histórico de confusão, de violência, de coisas ruins e tal. Então, eu tinha uma sensação nessa dinâmica familiar intergeracional, né, transgeracional, na verdade, eu tinha essa ideia de que minha família tinha uma maldição que ia passando de geração em geração e eu me sentia carregando essa maldição. E diante dessa maldição eu dizia, isso vai encerrar em mim, eu não vou passar isso adiante. Então, e isso também tinha muito a ver com o abuso sexual. Então, pra mim, era algo muito impossível. E é interessante, sabe, pessoal, ver dessas três coisas. Eu teria umas coisas pra falar aqui, mas aí daria um vídeo enorme. Mas dessas três coisas é muito importante ver como isso eram caminhos que não eram possíveis dentro da minha cabeça. E quando eu fui cuidando dessa ferida, eles começaram a se abrir. Eles começaram a fazer parte muito naturalmente. Eu me formei em psicologia. Durante o curso eu conheci minha companheira, que está comigo até hoje, né? Estamos há mais de 20 anos juntos. E a gente, de alguma forma, foi se conhecendo e passando por desafio. Eu estava muito em terapia e tal. Então, aquilo que parecia impossível, mas que eu nunca desisti. É interessante ver isso. Eu achei que essas coisas eram impossíveis, mas eu nunca desisti. Então, eu fui fazer o curso de psicologia, mesmo não acreditando que seria possível. Fui comprovando na prática que era. Mas, volto a dizer, eu estava muito em terapia nesse processo. E eu fui curando muitas feridas ao longo desse processo todo. Então, eu fui me relacionando. E essa relação gerou o nosso casamento. E dentro do casamento, mais coisas tiveram que ser trabalhadas. E mais feridas tiveram que ser olhadas e cuidadas. E a gente se abriu para ter filhos. E hoje em dia, eu me sinto, cara, muito realizado porque eu vivo da profissão que eu tenho, eu tô me realizando muito por esse trabalho com as Aspásias, eu tenho um relacionamento que não é perfeito, que não é um comercial de margarina, que não é algo que, não tem desafio e tal, não, temos muitos desafios, trabalhamos muito em cima deles, mas é um relacionamento que faz muito sentido pra mim, é um relacionamento que de alguma forma me preenche em vários níveis e que eu gostaria de manter pro resto da vida. E junto com esse relacionamento eu tenho uma família linda que me energiza, que me dá um sentido muito grande para eu poder estar fazendo tudo que eu tô fazendo. E é massa estar na presença deles, é massa estar curtindo, é massa poder trocar e dar afeto. Não só eu dar afeto, mas receber o afeto que eles também têm comigo. Então, assim, é uma vida muito diferente, é uma realidade muito distante daquela que eu imaginei ser possível quando eu estava muito aprisionado nessas grades do abuso sexual, sabe? Então, eu quero, no final desse vídeo aqui, te convidar a você acreditar, a você esperançar que as coisas que fizeram, que o abuso sexual fez você acreditar ao longo dos anos, essas coisas não precisam ser a sua realidade definitiva. Eu sei que é difícil para você porque você já sente elas há muito tempo, mas o fato da gente sentir elas há muito tempo não significa que nós somos realmente isso, somente isso. Quando a gente cuida das feridas, muitas outras coisas podem se abrir. E é isso que eu tenho feito no curso da Lama Luz com as pessoas, é isso que eu tenho feito na comunidade da Lama Luz. Então a gente tem falado muito sobre essas coisas e o curso da Lama Luz é uma porta de entrada para a comunidade da Lama Luz. Então esses dois espaços estão sendo muito significativos para a gente poder realmente acreditar que o abuso sexual não precisa definir quem a gente é. Então eu te convido a conhecer um pouco mais dessa proposta clicando no link que está aqui na descrição desse vídeo e você poder ver se faz sentido para você esse convite e iniciar essa jornada comigo, tá bom? Então é esse o meu convite.